É isso, Rafa, um abraço pra você, boa noite ao Alê, pra quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia, confirmando 8h30, e eu destacava até dentro da turma do bate-bola a respeito das características desta sexta-feira, que foi bem a caráter dos últimos dias, viu, Rafa? Bem agitada, principalmente porque o Cruzeiro logo pela manhã oficializando reforços, o Fagner, né, que vem do Corinthians após 10 anos no clube paulista, tem contrato com o Corinthians até o final da temporada de 2026, vem por empréstimo ao Cruzeiro, também oficializando o próprio Eduardo, que vem do Botafogo, conviveu com algumas lesões na última temporada, mas fez um ótimo 2023 com o time carioca. Ao todo foram 92 jogos pelo Botafogo, chega como reforço aí pro meio campo. E também o Cruzeiro cravando, né, a compra dos direitos do Vidalba, que vem junto ao Argentino Júnior, o Cruzeiro pagando $800 mil até 2026, o final do contrato do jogador de 30 anos. É um setor que o Cruzeiro vem buscando e se aproximando de reforço para zaga. E até no final da entrevista coletiva hoje do Dudu, o Pedro Lourenço brincava a respeito da dificuldade que está sendo contratar zagueiro, falando pro Dudu já ir treinando também para poder jogar na zaga quando precisar, porque não tá fácil não. E hoje um dia, ele, né, vai brincando, é o Diniz, né? Isso é verdade. O Matheus Pereira bate tiro de meta. Ale, eu não pensei por esse lado. Mas pode pensar, o Matheus Pereira bate tiro de meta, não vai brincando, não dá ideia não. O Bolazzi também, né? De repente. Bolazzi mais alto pouco, pode auxiliar no sistema defensivo. Fabrício Bruno não precisa nem vir, né? Não, já tem um, né? Mas um dia bem especial na Toca da Raposa, porque tivemos ali a presença, né, dos torcedores e mostrando o abraço que dá para o Dudu nesse momento, depois de ter tido ali no meio do ano, a negociação acabou sendo, né, tendo o recuo do próprio Dudu, que falou sobre o passado e disse na entrevista, quando foi perguntado, que passado é passado, agora ele pensa mesmo no Cruzeiro, vida que segue, tá de volta à sua casa, clube em que ele foi formado, e uma entrevista coletiva bem leve do Dudu e também do próprio Pedro Lourenço, como sempre muito simpático ali com a imprensa, brincando com a imprensa, e o clima não poderia ter sido melhor nessa apresentação do Dudu, que contou ainda com a sua esposa na sala de entrevista coletiva da Toca da Raposa. E vamos trazer aqui o Dudu, porque no final da entrevista, Rafa, o Cruzeiro sempre tem como costume colocar ali os sócios torcedores para, no final da coletiva, fazer perguntas ou falar algo ali pro atleta, né? E hoje o sócio torcedor, ele preferiu não perguntar, ele preferiu dar um recado para o Dudu. Então vamos trazer aqui no Bastidores, algo de bastidores da entrevista coletiva, com a palavra o sócio torcedor representando toda a nação azul neste momento, no recado olho a olho com o Dudu. Dudu, boa tarde, meu nome é Rony, bem-vindo, tá? Minha pergunta é quanto você ganha, mentira, tá? Isso não. Na verdade, eu não tenho uma pergunta. Eu, como torcedor, tá? Diferente da imprensa aqui, eu quero te passar uma palavra de incentivo. Você é um cara que veio com polêmicas que ficaram para trás. E pode ter certeza, a torcida mesmo que é de verdade, deixou para trás. Não quer saber o que aconteceu no Palmeiras com você. A gente tá contigo, tá? A gente sabe que você é um baita jogador, você tem uma técnica, é inegável a sua técnica, e assim, uma característica muito marcante sua. Você é um cara pilhado dentro de campo. E esse, sim, é o pedido que eu te faço. Cara, bota essa pilha nos demais jogadores. Bota a sua pilha, que nós temos tudo para ganhar muita coisa esse ano, muita coisa boa, e ano que vem a gente vai estar na Libertadores, tá bom? Conta com a gente. É isso, obrigado, Deus. Tamo junto. Mandou bem. Obrigado pelas palavras. Fico feliz, tenho certeza que o torcedor pode esperar isso muito de mim. Não só de mim, cara, eu falo dos outros jogadores, porque se você vê
um correndo, o outro vai estar correndo também. Então não tem como um tá dando a vida, não tem como eu tá dando a vida, o Romero tá olhando, não tem como o Matheus tá dando a vida, o William tá olhando, não tem como o Cássio tá fazendo defesa e a gente tá olhando o Cássio fazer defesa. Se o Cássio estiver fazendo muita defesa é porque tá errado alguma coisa. Então a gente tem que fazer um Cruzeiro forte, não só no ataque como na defesa também, e a gente vai batalhar aí para estar junto com o Diniz para a gente fazer esse Cruzeiro forte que o torcedor espera, que o torcedor está empolgado esse ano. A gente está muito empolgado também de estar fazendo parte desse time, de estar fazendo parte desse grupo. A gente espera que a gente possa fazer de novo aí o Cruzeiro vencedor e, se Deus quiser, ano que vem a gente possa estar na Libertadores, possa conquistar títulos e deixar o torcedor aí cada ano mais feliz com o trabalho que vai ser feito aqui dentro do Cruzeiro. Estão importantes as palavras do Dudu depois de um recado bem direto, olho a olho do torcedor, que falou muito bem, representando também toda a nação azul, viu, Rafa? Pô, legal, né? O Cruzeiro que sempre dá essa oportunidade para sócios, torcedores participarem, né? De algumas coletivas, de algumas apresentações. Se eu não me engano, normalmente são de categoria diamante, aquelas categorias mais top, sim, né? Mas ainda assim, prestigia, privilegia o torcedor e dá essa oportunidade ao torcedor. Mais cedo a gente estava falando, né, que a reapresentação do Cuca no Atlético será aberta à imprensa. E o Cruzeiro já faz isso há um tempo. E não é aquela história, Ale, de abrir todo dia um treinamento pra gente ficar lá só querendo filar lanchinho, pão de queijo e o Guaraná lá na despensa do clube. Hoje teve, viu? Teve uma torradinha boa lá. Aí sim, ó. Mas não é isso, lá do Supermercados BH. Ó, aí sim. Quem diria? Você tá despertando a férias. Você tá, ó. Mas, cara, é interessante porque a imprensa precisa disso também. Viver, nem que seja por alguns minutos, né, Ale? O dia a dia dos clubes. Tem muita gente que defende, não, tem que fechar mesmo, tem que fechar as portas, porque tem gente mal intencionada, senão a imprensa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas eu acho que o Cruzeiro tá acertando, e já vem acertando nisso, de abrir as portas e também de dar essa oportunidade pro sócio de ver um ídolo cara a cara e poder conversar com o jogador, né? É bom a gente sempre lembrar que o Pedrinho é um torcedor, né? Antes de tudo, é um torcedor. E ele viu algumas coisas da antiga gestão que o incomodavam como torcedor, né? Porque o distanciamento, né, da direção, do clube mesmo como um todo, da torcida foi gigantesco, né? E assim, quando a imprensa vai lá para observar e para passar as informações do que está acontecendo, é para que o torcedor fique a par, né? E até para que a gente da imprensa tenha condição de fazer avaliações mais próximas da realidade, né? Então, acho que é bom pro torcedor, é bom pra imprensa, é bom pros patrocinadores, vamos lembrar, né, o Rafa, porque você tá ali para expor várias marcas também, se a imprensa tá ali, as marcas estão aparecendo mais, então acho que é uma medida que o Pedrinho já desde o início, né, desde o início da sua gestão, ele já tinha tomado, e eu acho que é muito saudável. É claro que vai ter momentos, principalmente ali de concentração maior, de jogada ensaiada, de posicionamento de marcação de bola parada, de ataque também para essa situação de jogo, que você precisa ter uma reserva, você precisa ter ali um treino fechado. Isso aí a gente nem discute, mas eu acho que essa aproximação é importante para todo mundo. Boa, e quem quiser acompanhar, né, essa festa organizada pelo Cruzeiro, você que não tem ingresso, não se desespere, porque hoje no Bastidores tem um par de ingressos para você curtir essa festa amanhã no Mineirão. Deixa eu reforçar que a participação, tem um link aí no chat do YouTube, ou então você acessa o site itatiaiaesporte.com.br. Só a Itatiaia leva você com acompanhante para a apresentação dos novos reforços do Cruzeiro. E a turma tá empolgada, hein, Rubem Júnior, porque quantidade de ingressos comprados dos que estavam disponíveis, né, pra China Azul, por conta de alguns ajustes que estão sendo feitos ali no Mineirão. Galera comprou os ingressos e muito rápido, né, Rubem? Pois é, esgotou de forma rápida, a torcida abraçando a gestão atual do clube, o planejamento e como está pensando
com o coração, né? Acima de tudo, o Pedro Lourenço e o torcedor abraçando a ideia. 43 mil torcedores garantidos para o Mineirão, apenas o setor laranja, né? Por estar passando por reformas ali nos banheiros. O torcedor vai comparecer, lembrando, os portões serão abertos por volta das 10h30 e a apresentação está marcada para o meio-dia, contando com a presença ali do Gabigol e também do próprio Dudu. Vamos trazer também aqui dentro do Bastidores a opinião do Dudu e a fala dele, foi até uma abordagem minha no início da entrevista coletiva, sobre a não vinda dele no meio do ano, essa reviravolta, qual foi o motivo e se ele tinha alguma explicação com o coração aberto para o torcedor. E essas foram as palavras do Dudu aqui na Itatiaia. Cara, eu acho que Deus escreve as coisas no momento certo. Eu acho que o momento certo era esse, de eu vir pro Cruzeiro, de voltar a vestir a camisa do Cruzeiro. Eu acho que ficou pra trás, ficou pra trás. Pra mim é olhar pra frente. Hoje eu tô aqui vestindo a camisa do Cruzeiro. Se eu tivesse feito algo de errado, você pode ter certeza que eu não teria confiança do presidente, do Pedro, do Alexandre. Então acho que eu tenho que olhar pra frente, pensar pra frente. Hoje eu tô aqui, hoje eu sou jogador do Cruzeiro. Não só eu, como todos os outros jogadores, tem que pensar pra frente, pensar no melhor do Cruzeiro pra esse ano. A gente voltar a disputar título, voltar aos outros times ter o respeito pelo Cruzeiro, e a gente vai batalhar, vai lutar dentro de campo pra gente fazer isso, e sempre que o nosso torcedor for no Mineirão, fazer eles voltar felizes para casa. Estão aí as explicações do Dudu com relação à não vinda dele, né, no meio da temporada. E em alguns trechos da entrevista ele citava que não teve ameaça de forma alguma da torcida do Palmeiras e que o passado é passado e o futuro agora ele já está vivendo, que é no Cruzeiro. Deu errado no meio da temporada, mas agora o Dudu já é realidade na Raposa. Ele que vai enfrentar não, estará ao lado agora, né, Ale? De ex-rivais. Cássio e o Fagner, né? E o Gabigol também, né? Também, porque, né? se você for pensar, a rivalidade, né? Ela vai variar muito de acordo com o momento do time, né? E o Palmeiras lá no Campeonato Paulista, ele tem sobrado, né? Tem ganho as últimas edições do torneio e tal, e tem rivalizado muito com o Flamengo em competições nacionais e internacionais, né? A Libertadores, por exemplo. Então, ali é um combo de rivais, né? Agora todos lutando pela mesma camisa, muito interessante e muito impactante. O Pedrinho falou muito sobre isso, né? Sobre ídolo do Corinthians, ídolo do Palmeiras, ídolo do Flamengo, né? Jogadores com uma grande identificação e com uma história muito bonita e que vão, evidentemente, construir as suas histórias agora com a camisa do Cruzeiro. Júnior está por aqui falando do Cruzeiro. Manda mais uma pra gente fechar o noticiário do Cabuloso aqui no programa, Rubinho. Olha só, Rafa, 8h45, a gente destacava que o Cruzeiro teve, né, 3 reforços oficializados: Fagner, que vem do Corinthians, o Eduardo do Botafogo, o próprio Vidalba com os direitos comprados pelo Cruzeiro, o Marquinhos, que pertence ao Arsenal, desembarcou pela manhã em Confins, vai realizar todos os exames médicos, aí sim sendo oficializado, mas atleta de 21 anos, atacante, um canhoto, esteve trabalhando com o Diniz na temporada quando estava emprestado ao Fluminense, e vamos aguardar o zagueiro que o Cruzeiro está se aproximando. Ontem, após a missa em ação de graças pelo aniversário dos 104 anos, o Pedro aqui conosco dentro do Bastidores falava a respeito de um zagueiro que poderia até mesmo se tornar 2 zagueiros. O Cruzeiro querendo reforçar esse setor defensivo, vai avançando com relação ao Valentim Gomes, até confirmava sobre ser um argentino, o Valentim Gomes, de 21 anos, do Vélez. O Cruzeiro fez uma primeira oferta pelo jogador.
me parece que cerca de 80% dos seus direitos econômicos, até mesmo pensando no atleta como um ativo para o futuro. O Cruzeiro investindo uma boa grana, cerca aí de 9 milhões de euros na compra do Valentim, e o Vélez fazendo um certo leilão, até porque o jogador está super valorizado, e quando pinta a notícia que o Cruzeiro está no mercado em busca de um zagueiro como a do Valentim, outros clubes aparecem também nesta certa concorrência, e o Cruzeiro vai avançando sim para contar com o Valentim. Vamos aguardar o time celeste, que tem como prioridade esse setor, e até porque no dia 6 embarca para os Estados Unidos, por isso já quer contar com todo o grupo para a viagem, né, para o período aí da pré-temporada, do torneio também, para contar, né, com todos os jogadores à disposição do técnico Fernando Diniz. Eu tava até dando um F5 aqui na página lá do César Luiz Merlo, que é um jornalista argentino conceituado, que a gente sempre vê as postagens dele, né, Rubinho? Pra ver se tem alguma atualização aí sobre o Valentim, mas até o momento, nada. Mas acredito que tá tudo muito bem encaminhado. Pedro Lourenço ontem não teria dito sobre, né, o zagueiro é argentino? Ele não teria sido tão claro assim. Ele tava louco pra revelar, na verdade, né? Igual no dia que ele esteve aqui no programa, né? Isso. Matos ficou segurando a onda do Pedrinho. A questão é que o Vélez, a cada oferta do Cruzeiro, ele sobe um tiquinho. Já direi em Minas, né? Aqui em Minas, né? Um tiquinho, um pouquinho. E vai. E esse montante tá ficando inviável pro Cruzeiro, a verdade é essa. Tem um bastidores, já que a gente tá no programa, né? O Pedro, ele gosta demais do Rubinho. Quem não gosta do Rubinho, né? Mas o Pedro, ele tem, assim, uma ótima relação com o Rubinho, uma relação de amizade. E aí, o Pedro já gosta de falar. Ainda com um amigo como é o Rubinho, né? Você imagina, ele tava solto. Tava querendo, mas o Matos pega ele, né? O Matos tava na cola. Não, mas aqui, ontem tava a imprensa reunida e o combinado era um pronunciamento a respeito do aniversário. E o Pedro foi bem breve quando ele foi falar sobre o aniversário. E a turma ali da imprensa foi contornando, né? Na entrevista ele foi dizendo, mas sem cravar nome, né? Sem atrapalhar a negociação. Porque a grande questão quando você tem um nome em alta como o do Valentim, é o leilão, né? A cada momento o Vélez, que não passa por uma situação financeira boa, vai aumentando a pedida. E o que tá acabando aí, não atrapalhando bem nesse desenrolar, né, do Cruzeiro com o Valentim. Vamos aguardar. Fato é que é um atleta que o Cruzeiro coloca como prioridade. Teve outros nomes sondados também, como do próprio Santiago Mingo, que é um jogador do Defensa e Justiça. E surgiu a informação do Fabrício Bruno, o Flamengo não agradou da primeira oferta. Vamos aguardar. Tá todo mundo sabendo que o Cruzeiro tá com o cofre cheio, né? Aí isso dificulta bem também. É verdade, Rubem Júnior. Mais informações ao longo da programação aqui na Top 1 do Brasil. E amanhã o senhor estará lá no Mineirão, correto? Amanhã pela manhã, Itatiaia, Rafa, já nas primeiras horas do dia, acompanhando a chegada do torcedor também, matando a saudade, né, do Mineirão, depois do término aí do Campeonato Brasileiro. Vai ter os portões abertos ali no Mineirão por volta das 10h30 e a apresentação está marcada inicialmente para o meio-dia. Teremos lá o Gabigol falando com o torcedor do centro do gramado, fazendo as suas embaixadinhas, né? As suas firulas ali com a bola, depois apresentado para a imprensa também. O Dudu vai estar presente, os recém-contratados. A expectativa era que o zagueiro pudesse também estar presente nesta apresentação. Vamos aguardar, até porque o Vélez está complicando demais a negociação com o Valentim, mas o Cruzeiro trabalha com outros planos também, e ontem eu até brincava na programação como o Alexandre Matos vem trabalhando, hein? O homem tá trabalhando, mas trabalhando demais, porque o Cruzeiro passa por um período de reformulação do elenco pesado. E não é o fato de ter dinheiro que a coisa é facilitada. Talvez ele encontre mais dificuldades no mercado por isso, porque a turma sabe que o Cruzeiro está buscando investir no seu elenco e acaba pedindo um valor acima, né, do que seria o normal. Então vamos aguardar o Vélez dar o sim para o Cruzeiro para a negociação ser concretizada. Até então o Cruzeiro fez mais uma oferta para contar com o jogador que está bem próximo da toca, mas ainda o Vélez não cravou o negócio.